obrigado pelo convite. É a primeira coisa. Obrigado por me emprestarem o ouvido, o coração, outras partes também, que vão ficar sentados aí um bom tempo. E obrigado pelo acolhimento. Claro, uma saudação, né? Vou levar o irmão aqui, que está presente, e também a doutor Tomé, que depois vem rezar conosco, e todos os irmãos e irmãs que aqui estão. O que me foi pedido dá para me ouvir bem? É articular um pouco unidade e pluralidade. Como é possível, na prática, articular essas duas realidades? Eu fiz uma opção. E fica muito claro para mim, ouvindo nosso irmão aqui falar com o seu tradutor, fica muito claro para mim que não se trata, nessa conversa, de acrescentar algo de novo, até porque não há nada de novo sob o sol. Por isso eu vou repetir algumas coisas que desde a fala de Dom Orani até agora, a última fala de Jean-Luc, com a sua tradução tão especial e significativa, botaram a bola no meu pé. E como a Morgana disse, você vai, conforme eu for falando, se você quiser, pega um pedaço de papel aí e vai colocando as perguntas. Quem é que vai colher as perguntas? Então, então a nossa amiga coletora, e depois ao final aqui, então, sentamos aqui e vamos conversando, pelo menos até 10 da noite, nós temos condições de fazer. Minhas irmãs, meus irmãos, sentado e lendo, eu vou mais rápido. Se eu ficar em pé, e realmente eu vou toda a vida. O meu ponto de partida, tá? O meu ponto de partida consiste em afirmar que esse princípio, que dá tema ao Congresso, unidade na pluralidade, ele é, ao mesmo tempo, inerente à identidade cristã. Quando esse princípio é quebrado, a identidade cristã desaparece. Mas é também, por isso eu dizia, ao mesmo tempo, indispensável para o anúncio do Evangelho nos nossos dias. Se trata, como escriba, de tirar do seu tesouro coisas novas e velhas, e aquilo que o escriba precisa tirar do seu tesouro hoje é exatamente a unidade na pluralidade. Trata-se de uma condição para a vivência e o anúncio do Evangelho em nossos dias. Se foi assim sempre, na história do cristianismo, mas ainda em nossos dias. Todos nós aqui, até porque só há santos e santas, todos puros e imaculados, foi o que eu ouvi ainda há pouco. O Papa, todo mundo sabe que o Papa Bento XVI, ao definir evangelização, ele chamou atenção no discurso inaugural da Conferência de Aparecida. Vocês não eram nascidos ainda, 2007, não eram nascidos para Jesus. Evangelização, lembra o que ele disse? Não se faz por proselitismo, mas por atração. E o Papa Francisco, no Evangelii Gaudium 14, retoma essa ideia, retoma esse princípio. Proselitismo aqui, é preciso a gente ter clareza, tem um sentido bem específico, né? O de agir em atitude, agora, escuta isso sublinhado, em atitude de competição e até mesmo de combate em relação a outras formas de crer, a outras religiões. Não é por aí que se anuncia o Evangelho. Não é numa atitude bélica, numa atitude de combate, numa atitude de guerra, de destruição. Mas é numa atitude que Papa Paulo VI, na Evangelii Nunciandi, 1975, no número 15, anota para depois, em vez de ver novela, ler Evangelii Nunciandi. Ele coloca os 3 degraus do processo evangelizador. Primeiro degrau, o testemunho.
Papa Paulo VI diz: o testemunho gera a admiração. As palavras são minhas, ele fala mais bonito. A admiração gera a curiosidade pelos motivos. E a curiosidade pelos motivos, aí sim, é que ela vai levar ao anúncio. Portanto, o ponto de partida de toda missionariedade da igreja sempre foi, será e hoje muito mais o testemunho. Então nós temos aqui duas grandes ideias. Primeiro, sem unidade na pluralidade, não se dialoga com o mundo de hoje. Segundo, unidade na pluralidade não pode ser uma teoria, não pode ser um discurso, não pode ser assunto de pregação, como eu estou fazendo agora, mas ela tem que ser, acima de tudo, um testemunho que suscite a atração. Por que o testemunho, afinal de contas, vocês sabem disso melhor do que eu, por que o testemunho é tão importante? Porque e ele falava isso na palestra que eu vi, todo o processo salvífico, todo o processo evangelizador, eles repousam sobre a liberdade, a aceitação livre do dom de Deus. Eu tenho sempre em mente o encontro de Cristo com a samaritana. Ele podia chegar e dizer, daquele jeito que o tradutor lá, cheguei, imita o cachorro aí, o tradutor fazia, a samaritana se assustava, desmaiava, pronto, estava feito o assunto. Não. Lembra do tamanho do evangelho? É todo um processo de, como é que começa o evangelho da samaritana, de Jesus, o encontro com a samaritana? Primeira coisa que ele faz. Ah, meu Deus do céu. Não faz vergonha, gente, está filmando. Testemunho. Se aproxima. Ele não faz pregação. Ele dá o testemunho. Como é que você, sendo judeu, pede água para mim que sou samaritana? A primeira atitude com a qual o evangelho da samaritana vem até nós, ela é silenciosa nas palavras, mas nas entrelinhas, no contexto e na base sobre a qual se constrói todo aquele texto, é uma base altamente testemunhal. Por isso que a ação evangelizadora não pode ser construída nem em cima de embates, lutas, brigas, nem apenas em cima de técnicas de convencimento. Não, quem quer fazer isso, que faça. Não é evangelização. É claro que nós não podemos levar, gente, pelo amor de Deus, a ação evangelizadora adiante com base no improviso. E ainda por cima, justificando, o Espírito Santo faz. Pelo amor de Deus. Isso é uma falta de respeito com o Espírito Santo. Ele age como força para um testemunho que é rezado, é refletido, é vivenciado, a ponto de despertar a curiosidade. Por que vocês são assim? Por que vocês agem dessa maneira? Naquilo que se falava, por que você me ama, já que eu sou seu inimigo? Por que o careca não cometeu suicídio quando foi agredido ali? A palavra em português é careca. Tá? Explica para ele aí, você que também é. Ele está traduzindo. Então, como eu indiquei logo, vocês estão me aguentando? Como eu indiquei logo no início da conversa, embora o testemunho, guarda isso, embora o testemunho seja a condição irrenunciável para se viver e se anunciar o evangelho em qualquer tempo, atualmente o testemunho foi para o primeiro lugar na agenda evangelizadora. Ele se tornou condição indispensável. Por quê? Porque nós sentimos na pele que ser cristão nos nossos dias, principalmente alguém que, como eu, nasceu no milênio passado, vocês não, mas ser cristão em nossos dias já não é tão tranquilo quanto em outras épocas, né? Nós hoje somos muito mais cobrados, e aí não vai nenhum julgamento da história, do que em outros momentos, em outras situações. De fato, quando nós olhamos a história da igreja, foi citado
o exemplo de Francisco de Assis, São Francisco, há momentos na história da igreja que nós sentimos muito mais perto aquele eu vos envio como cordeiros no meio de lobos. Há momentos assim. Eu estou dizendo isso é para animar, não é para apavorar, não. Porque esses momentos ajudam a igreja a perceber que ela não pode construir o seu processo evangelizador tomando como base, como ponto de partida, o ensinamento doutrinal, que ela tem uma história bimilenar, quase que a palavra não sai, traduz aí, ou que ela é uma instituição grande, histórica, imensa, resistente no século. São argumentos verdadeiros, mas como se redecorasse essa sala. Vocês viram, como sabiam que era eu que ia falar, trouxeram a cruz, o crucifixo. Estava lá no fundo, mas mudou o contexto, não é mais o santo, é o pecador. Esqueceram que tinha uma cruz aqui, trouxeram outra. Ou seja, ela sai do canto, ela vem para o centro da cena. O testemunho, ele vem para o centro da cena. Todo mundo conhece. Quem não conhece, meu Deus do céu, passe a conhecer, por favor. A famosa frase do Papa Paulo VI, né? Que depois, ele falou em 74 num discurso, depois em 75 ele incorporou no Evangelho Nunciante. Os homens contemporâneos, conhecem a frase? Conhecem, né? Escutam com mais boa vontade as testemunhas do que os mestres. E se escutam os mestres, é porque eles são antes testemunhas. Quando eu cheguei aqui, eu estava falando sobre o problema pedofilia, né? Questão dos menores. Nós temos diante de nós um desafio testemunhal. Porque, sem querer entrar na questão, sem querer entrar no tema, sem querer discutir, as perguntas que vierem sobre esse assunto serão imediatamente rejeitadas em nome do Senhor, mas ninguém discute a gravidade, ninguém discute a seriedade. O que a mim incomoda são duas coisas, ou três. Primeiro, que isso esteja sendo tratado em chave de vingança. E que isso, vendetta. E que isso tenha sido tratado em chave de finanças. É pagar dinheiro. E que poucas vezes se fala em chave de testemunho. Se por razões que nos... Estou sendo claro? Se por razões que nos ultrapassam, muitas vezes o contra-testemunho é dado, isso onera toda a igreja a que ela seja capaz de fazer o quê? De dar ainda mais o quê? O testemunho. Por isso, o momento histórico, só dei um exemplo, poderia dar outros. Peguei o exemplo da conversa anterior. A grande resposta que se pode dar a inúmeras situações, dentre as quais essa que eu mencionei, que é triste, é lastimável, é lamentável, ponto final, é a resposta do testemunho. E aqui vai a grande pergunta: testemunhar o quê? O que que o nosso tempo espera de nós? O que é que o tempo de hoje, o que é que as pessoas de hoje esperam mais das testemunhas do que dos mestres? Toma a liberdade de dizer que entre todo tesouro cristão, duas características o mundo de hoje espera de nós. A primeira delas é o testemunho da caridade. E a segunda é o testemunho da unidade. No mundo que aumenta profundamente a quantidade de pobres, e pobres aqui, bem grande, não apenas o pobre material, mas as inúmeras outras formas, no mundo que tem situações novas, como, por exemplo, refugiados, mais de 2 milhões de apátridas, gente sem pátria, porque está vagando pelo mundo afora. No mundo cuja a juventude, os adolescentes, vocês conhecem porque algumas comunidades trabalham com isso. Dão de cara com uma baleia daquela cor que vocês conhecem e, de repente, suicídio, depressão. Quanta dor, quanto sofrimento
Como é que pode alguém destruir uma vida no tráfico de drogas? Pois essas vítimas gritam aos céus. E o grito é ouvido por Deus. E como é que ele responde? Através dos diversos carismas que o Espírito faz suscitar. E o que o mundo de hoje pede de nós? Caridade. Citou São Francisco. Quem é que não gosta dele? Até quem não tem fé. Madre Teresa, tem gente que grita contra ela, falando de Santa Teresa de Calcutá, porque ela pegava, ela pega dinheiro de A, dinheiro de B. Se nós vamos pensar de quem eu vou receber caridade, porque eu discordo ideologicamente dele, a fome é muito mais forte. Santa Dulce dos Pobres, canonizada agora, que vai ser dia 13 de outubro, orgulho para o Brasil. Vocês viram o filme? Alguém viu o filme da vida dela? Quando acabou o filme, a gente sabe o que faz quando acaba o filme, né? Ou bate palma, ou fala mal, ou o marido briga com a mulher, aquele marido lá briga com a esposa. Vamos depressa que a criança sujou tudo de pipoca. O cinema estava cheio como cheio está aqui. Não vou contar o filme, mas acaba a Maria Bethânia cantando. Assistir crédito de filme é uma doença, é uma patologia. Nós o fizemos, ficamos assim. Não pelos créditos, claro, pela bonita voz e a bonita canção de Maria Bethânia, mas por tudo aquilo que o filme tinha. Se alguém cuspisse um dia na minha mão, vocês já sabem o que eu ia fazer. Depois eu me confessava. Isso foi para mim, lembram o que ela disse? Agora me dá o dos pobres. Contra a caridade não há argumento. E o que se pede é que os carismas se traduzam, ainda que na diversidade, na criatividade do espírito, a caridade seja feita. Essa é a primeira característica. Segunda característica, caridade, qual é o outro lado? A unidade. O cristianismo, trazemos esse tesouro em vaso de barro, né? O cristianismo tem em sua história pelo menos duas grandes feridas ainda não cicatrizadas, né? O cisma, de 1054, entre Oriente e Ocidente, e depois toda a situação do século XVI, com a Reforma. É, como disse o Concílio Vaticano II, o escândalo. Mas o cristianismo, lamentavelmente, traz, além dessas duas grandes separações, dessas duas grandes rupturas, parece que nós, às vezes, temos uma espécie de epidemia de separação. São aqueles momentos em que, na história, nós temos a impressão de estarmos vivendo uma onda de individualismo pessoal, individual, agora cuidado, bota entre aspas, e carismático, como se o meu carisma fosse o único na face da terra. Quem me conhece sabe que eu uso muito uma expressão, o meu defunto morreu mais do que o teu. O que eu quero dizer com isso? Segundo me ensinaram, desde que eu era criança, todos os defuntos morrem igual, né? Morreu, é tudo morto do mesmo jeito. Mas o que a gente às vezes acha? É essa pretensão de um mundo profundamente individualista, egocentrado, que estando nós no mundo, embora chamados a não ser do mundo, nos deixamos contaminar pelo mundo. Eu sempre conto, eu vivi 23 anos numa paróquia de beira do mar. Se você bocejasse, a obturação caía, porque a maresia pegava lá e destruía tudo. Explica aí, traduz aí. Ele está traduzindo obturação. Mas é verdade. Quem mora na beira do mar, o óculos fica verde, a geladeira, a única coisa que resiste é só decunhada. O resto... Não vai dizer que eu tenho experiência nisso não, tá? O que eu quero dizer? Nós sabemos que aquele escândalo
que nós estamos acostumados a mencionar, separação entre Ocidente e Oriente, Igreja Ortodoxa, mas principalmente as rupturas entre catolicismo e protestantismo, ele também acontece dentro da igreja. Não se trata de tentar corrigir isso pela uniformidade, mas se trata de corrigir isso por uma mística da unidade. Na medida em que ninguém possui o monopólio do Espírito, porque o Espírito sopra onde, quando, como, a pluralidade, ela é a concretização desse sopro criativo e multiforme do Espírito. Eu desconfio de comunidades eclesiais que não tenham a pluralidade. Está fechada para o Espírito. Então o Espírito não está soprando mais. Porque é o Espírito da inquietude. É o Espírito que quebra. Todo dia ele faz tudo sempre igual. Ah, mas nós fazemos assim há 100 anos. Olha aqui o resultado. Estou vendo, estou apavorado com o resultado que eu estou vendo. Estou assustado com o resultado. Então, nesse sentido, a pluralidade na igreja e na vida também, ela é o resultado do amor criativo da Trindade Santa, que através da obra específica do Espírito, respeita liberdade de pessoas e povos, olha muito antes que qualquer um de nós possa olhar para as necessidades e suscita os dons e os carismas necessários para que, naquele momento histórico, naquele lugar, a missão evangelizadora seja levada adiante. Nesse sentido, a vida da igreja e toda ação evangelizadora são necessariamente plurais e diversificadas. Qual é a imagem que São Paulo diz na carta aos Romanos, hein? Para falar de unidade na diversidade. O corpo, né? A imagem paulina do corpo é muito forte nesse momento. Por isso eu me disse que eu me tornaria repetitivo. Somos muitos, temos muitos membros, mas todos concorrem para o bem do conjunto, para o corpo inteiro. Não existe, portanto, na igreja, um único caminho para vivenciar e transmitir o Evangelho. Quem pensa assim, quem deseja assim, e nós estamos vivendo uma época de fundamentalismos e fanatismos, quem deseja isso não compreendeu a beleza, a profundidade da boa nova de Jesus Cristo. Quem não se abre para o diferente, vocês cantaram ainda agora essa música tão bonita, Quero Mergulhar nas Profundezas, né? Não mergulhou, não conseguiu perceber. Não conseguiu perceber que o Espírito está sempre além, está sempre avante. A igreja é, portanto, diversa na sua concretização. E uma das coisas mais bonitas, e agora, nessa função para a qual os amigos me mandaram, tá, Devai? Deus vai te cobrar disso. Mas uma coisa é como é que tudo concorre para o bem. Eu tenho podido constatar, nos mais diversos locais, a beleza do Espírito Santo fazendo suscitar carismas tão ricos, tão diferentes, às vezes até geograficamente não muito longe. O importante é que essa pluralidade não se transforme numa espécie de isolamento, num conjunto de isolamentos ou de fechamentos, então. Lembram da frase do Thomas Merton? Homem nenhum é uma ilha. Carisma algum pode ser uma ilha. Por isso é que incomoda tanto quando nós nos deparamos com conflitos entre grupos, pastorais, movimentos e demais associações brigando por espaço para evangelizar. Vai ter amor assim pelo Evangelho? Pelo amor de Deus, não. Não dá. Como é que você quer chamar para unir se você... É a força do testemunho. Quando Jesus diz que olha aquela multidão sofrendo, e ele fala da messe, vocês lembram o que ele falou da messe? Sempre a messe vai ser maior.
Então sempre vai haver espaço para outros trabalharem. Consequentemente, e aqui é que é importante, se por um lado nós precisamos defender a pluralidade como concretização da criatividade do espírito em meio à liberdade humana, por outro, nós não podemos compreender a verdadeira pluralidade se essa pluralidade não desejar ardentemente a unidade. Porque assim como a pluralidade é manifestação do Espírito, a unidade também. O mesmo Espírito que suscita a diversidade de carismas, suscita o desejo pelo outro carisma. O teu carisma completa o meu. O teu jeito de ser esclarece e me faz entender o meu. Nesse sentido, a pluralidade cristã, ela é uma pluralidade necessariamente aberta à unidade e, é claro, vice-versa. A unidade só se constrói na pluralidade. Assim como a caridade, portanto, é um testemunho interpelador diante da pobreza, a unidade, hoje, é um testemunho igualmente interpelador diante do isolamento, diante do egoísmo, diante do fechamento do mundo que aí está. Me desculpem se falo o que agora vou dizer, mas nós estamos vivendo uma época em que o outro não é mais diferente de mim, o outro é meu inimigo. Se pensa diferente de mim, é alguém que tem que ser destruído. O Brasil viveu, e não é aqui nenhum comentário político, é ético, existencial, um processo eleitoral no qual famílias foram divididas, famílias foram rachadas, amizades de longa data foram desfeitas. E processos que deveriam ser democraticamente importantes para a unificação da sociedade acabaram gerando uma inimizade forte. E mais forte do que o sangue, só os laços da fé. E todo esse processo foi capaz de destruir laços de sangue. E em alguns locais, comunidades acabaram se rachando. Papa Francisco fala muito das imagens de muro e de ponte. No mundo que constrói muros e paredes, seja qual for o meu carisma, usando lá as pedras, vou tirar as pedras de dentro do saco. O carisma é uma pedra para construir o quê? Pontes. Pontes para que os que sofrem qualquer dor, inclusive a dor de não conhecer Jesus, que é um direito que todo ser humano tem, de o conhecer. Então, nesse sentido, a beleza de um carisma é que, contemplando o outro carisma, cada um é como aquelas pontes, não tem tradutor, é isso que acontece. Aquelas pontes que vão se estendendo sobre o rio e elas se encontram, começam a ser construídas na margem, e elas se encontram e, de repente, as pessoas passam e se esquecem de todo aquele trabalho que foi feito. O outro é um inimigo a ser descartado. O outro é alguém a ser destruído. Por isso os muros, por isso as proteções, por isso os isolamentos. O que é que Jesus diz no Evangelho de Marcos, capítulo 10? Entre vós não... Vai, careca, mas sabe, vai. Entre vós não seja assim. Entre vós não deverá ser assim. Com isso entro na última parte. O que que dá liga, o que que dá conexão à unidade na pluralidade? A missão. Quando o carisma é colocado a serviço, quando o carisma mergulha nas dores, angústias e cruzes, por isso a beleza do crucifixo presente entre nós, quando o carisma mergulha nas dores do mundo, nas trevas do mundo, nas sarjetas do mundo, nas ausências de Cristo do mundo, a missão cresce de uma tal maneira. Por isso o Papa Francisco tem falado tanto hoje dessa palavrinha sinodalidade, né?
Hoje, como a gente tem falado, isso é chique hoje, falar de sinodalidade. Atualmente, portanto, em virtude dos ensinamentos do Papa Francisco, a palavra sinodalidade, que significa caminhar juntos, caminhar em comum, um caminho feito pelo povo de Deus, né? Caminhando no deserto, se eu posso brincar com o grego, sinodós, a gente acaba dizendo assim, está aqui, ó, nós vamos caminhar juntos, porque a realidade é a mesma, mas os modos de compreender a realidade e interagir com ela são diferentes. Como diferentes são até os gêmeos, como diferentes são os filhos até os gêmeos univitelinos. Então, nesse sentido, aquilo que o Papa Francisco está insistindo tanto sobre a sinodalidade, antes de ser uma estrutura, antes de ser um modo de como vamos votar, quantos vão votar, é uma mística, é um ideal, é um sonho a ser buscado. O sonho de caminharmos juntos. Nesse encontro de carismas, a beleza do Evangelho, então, se manifesta e se torna interpelação para um mundo bastante autossuficiente. E a missão, vocês devem estar se perguntando. O nosso tempo, o nosso mundo, o nosso Brasil, eles então se tornaram terra de missão. Já não se trata mais de compreender a realidade naquela chave dual, nós e eles. Aqui evangelizados, lá não evangelizados. Essa classificação ajudou em outros momentos da história. Essa classificação fez santos e santas. Essa classificação levou Santa Teresinha aos céus rezando pela missão dentro de um convento, e as freiras não perceberam nada. Triste. Mas hoje a mesma Santa Teresinha intercede por nós do céu, num mundo que em poucas décadas trouxe para o alcance da minha mão a missão Ad Gentes. Quem de nós não tem dentro da família alguém para a qual, não levanta o braço não, alguém para a qual Jesus não significa mais nada? Quem de nós não conhece uma pessoa que diz assim, vivo muito bem sem essa coisa aí que vocês chamam de fé? Isso não me faz falta. E quem são essas pessoas? Não estão na Conchinchina do Oeste. Não estão em Quixeramobim do Leste, não. Elas estão aqui, estão no alcance da nossa mão. Com quem trabalhamos, com quem convivemos. Quem tem filhos pequenos, as crianças que estudam com nossos filhos, um casal de amigos dizia, o meu filho, que o amigo dele não quer mais falar com ele, porque nós somos católicos do grupo de casais, e os pais do garoto disseram que o menino, filho do casal do grupo, vai estragar o filho deles. Está muito mais, como diz a música brasileira, Fernando Brant, está muito mais perto de nós do que pensamos. Esse é o desafio da missão. Os destinatários da missão, eles estão aqui também. Lá, além fronteiras, mas aqui também. Por isso, o documento de Aparecida traz um dos textos mais, a meu ver, mais duros e mais pesados, que é o Aparecida 365. Coragem, lembram do texto? De abandonar as estruturas ultrapassadas que já não favoreçam mais a transmissão da fé. Eu me lembro, em a conferência de Aparecida, como foi difícil que esse texto passasse. E como toda vez que nós falamos em pastoral de conservação, a reação vem. Pastoral de conservação, além de fazer aquilo que sempre se fez, tem um outro sentido que nós não percebemos, um segundo sentido, que completa esse primeiro. É conservar o quê? Trabalhar para conservar o quê na pessoa? Tem duas letrinhas em português. Conservar a fé. Mas o que a gente está vendo hoje aí? Qual é o fato que nos ou não impressiona? Nós estamos vendo que, para muitas pessoas, Jesus Cristo, fui claro nisso ou não?
Jesus Cristo, vocês estão tão calados, eu estou apavorado. Jesus Cristo já não significa mais. E não é que não signifique porque não se fala. Não signifique porque dizendo que o Estado é laico, o crucifixo é retirado da parede, não. Além desses fatos, ele não significa porque a vida humana não é mais respeitada. O ser humano criado à imagem e semelhança de Deus não é respeitado. Porque a natureza, a nossa casa comum, não é respeitada, é agredida. Jesus Cristo não faz mais parte do coração das pessoas porque os grandes valores do reino de Deus já não são mais reconhecidos. O amor à vida, o amor à pessoa. Falo tanto do perdão, da reconciliação. Hoje, quando as pessoas pedem justiça, o que é que na verdade estão pedindo? Qual é a palavra certa que teriam que dizer, se percebessem ou se fossem honestas? Vingança, destruição, morte. Então, nesse sentido, o grande desafio qual é? Anunciar Jesus Cristo. O interessante aí, para vocês não ficarem frustrados e rezarem para eu acabar, que está vendo que o papel está passando depressa, só cola. Sabe o que me fascina? É observar que o Espírito Santo já está agindo. Isso é fascinante, isso é fascinante. Porque se você ficar... Vocês não são do tempo do que eu quero ver você traduzir isso agora. Ó, vida... Não, vocês são desse tempo, desse desenho animado? Pô, mas vocês são velhos assim, é? Ó, vida, não vai dar certo. Ou, seja isso, seja o carisma da resmungação, que é dado pelo espírito de porco. Ou então, enquanto está brigando por espaço de evangelização, ou preservação do carisma que não pode tocar nem a caneta foi colocada desse jeito, então desse jeito ela vai ficar. Mas se ficar assim, a evangelização vai... Mas não, é assim. O Espírito Santo já... Tá bom, fica você aí. O agricultor joga a semente, lembra da parábola? Enquanto ele vai dormir, a semente dorme também? Não. O Criador é sábio. O Espírito é sábio. E o fato, nas últimas décadas, de terem surgido tantas e tantas experiências eclesiais, que a gente chama de novas comunidades, a meu ver, é um sinal do Espírito. É um presente que o Espírito está dando à igreja para responder com outras formas, outros métodos. Você lembra? Eu não estou inventando. Novo ardor, novos métodos, novas expressões. 1983, São João Paulo II no Haiti. Pois o Espírito está agindo para que se possa exatamente fazer isso. E o que me fascina? A minha experiência pessoal. Aquelas comunidades com quem eu convivi durante esse tempo, que a Morgana falou aqui, que eu convivi no Rio de Janeiro, são comunidades, muitas delas, como dito ainda há pouco aqui, que trabalham com situações de dor e de sofrimento, coragem de ir para a rua, trabalhar com população de rua, coragem de trabalhar com dependentes químicos. Numa dessas comunidades, quem é do Rio de Janeiro vai identificar, foi feito um evento numa determinada região do Rio de Janeiro, lá para quem conhece, e nós fomos confessar. E qual era o trabalho? Eles abordavam, vocês conhecem melhor do que eu trabalho, conversavam, faziam intercessão, rezavam e levavam para confessar. O garoto fez um coquetel de vodka e uma série de outros remédios. E entre o abraço que o garoto deu até chegar ao meu local de confessar, o garoto botou tudo para fora, em cima do rapaz que estava abraçando. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Pois é, Ladelina, é essa cara que eu fiz. E eu dizia assim, e eu que estou vazia, para mim que ele vem. Estou sendo sincero porque já confessei. Explica aí, traduz aí. Eu quero ver você traduzir isso agora. O que me fascinou?
Eu me confessei depois. Porque aquele jovem continuou abraçado até que o outro, que tinha vomitado suas drogas e tudo aquilo que ele tinha ingerido de álcool, até que aquele garoto sentasse diante de mim e contasse seus pecados, a mim, um pecador que disse, eu não teria coragem de fazer aquilo. Como é que eu posso achar que o meu carisma é o único carisma, se eu não tenho condições humanas de fazer o que o outro... Estou sendo claro no exemplo? Aquilo me fascinou. Pode bater palma para o garoto lá. Na verdade, essas palmas não são para o menino lá, não, é para o espírito. São palmas de oração ou não? Sim. Porque aí é que você diz, eu que morava ali do lado, passava, quem conhece o Rio de Janeiro, passava ali naquele bairro e dizia assim, pouca vergonha, baixaria, alguém tem que fazer alguma coisa. E o Espírito dizia, faz infeliz, faz miserável. Dá para entender? E aí o Espírito vai fazendo. E reconhecer a presença desses dons e desses carismas é juntar forças para que cada carisma, não tendo a totalidade e superando a pecaminosa pretensão de totalidade, esse carisma, então, possa fazer o processo evangelizador avançar. Quando a Morgana apresentou, Morgana, cadê você? Está dormindo ali, Rafael? Você está dormindo onde? Aí atrás. Está dormindo, acorda aí. Algumas experiências foram muito interessantes. Morgana citou, e aí que eu queria contar com a ajuda do Rafael e da Morgana. Vem cá para frente, senta ali quietinho, mas não mexe nada não. De repente nós descobrimos que era preciso dar um passo além. Quais foram os 2 testemunhos que eu disse que precisa dar? Tá, quem não estava dormindo, como é que é? Pronto. Era preciso pensar a missão na grande cidade. E tinha muita gente fazendo muita coisa, mas era preciso dar um salto qualitativo nesse processo. E então, com o COMID, Conselho Missionário Diocesano, eu chamei algumas das comunidades, no qual aqui tem 2 representantes, né? Não é para ficar vaidoso, vai ficando com o microfone aí. E vi que aqueles que se apresentaram, tem mais alguém aqui lá do Rio que participou, que tem comunidade do Rio? O bom pastor também, não foi? Então vai lá. Coragem, vai um dos 2 aí. Foi lá no Rio das Pedras, Edson? Então vai lá, vai você lá aqui contar a história. O que a gente via? Que ali havia, ainda que sob diversas formas, primeiro, os carismas de visita ou de abordagem. Estou sendo claro na linguagem? Segundo, os carismas de pregação ou catequese. Terceiro, os carismas de escuta ou intercessão. Estou sendo claro nos exemplos? Eram 5. 4, os carismas, eu vejo isso, de trabalhar e trabalhar muito bem nos meios de comunicação, nas redes sociais, televisão, rádio. E 5, carismas de recuperação de dependentes químicos. Quando eu chamei para a reunião, foi o que veio, né, Nilton? Lembra? Foi o que veio para a reunião. O que fazer? Nós temos aqui uma área geográfica, nós temos aqui os carismas. O que nós vamos fazer? A Conferência dos Bispos pedia a Semana Missionária Nacional, de um sábado ao outro. O que nós vamos fazer? Está aqui a realidade e está aqui o carisma, o que é. E aí, os 3 podem agora partilhar comigo um pouco daquilo que foi a experiência. A ideia aqui não é tanto contar o que foi feito, porque vocês conhecem, mas contar o que é que essa vivência concreta da unidade na diversidade, em vista da missão, tendo como pano de fundo a caridade, o que aconteceu com cada carisma. Eu abri a Semana Missionária com a missa e Dom Arani fechou naquela missa que todo sábado pela manhã
hoje ele abriu mão por causa de vocês, ele celebra em um local e é transmitida pela Rede Vida. No final da missa, não sei se vocês lembram disso, foi um tal de tirar retrato com Dona Ani, que tem o carisma de Papai Noel de shopping, porque tira retrato. Tira, né? Tira retrato. E eu vou atrás, traduz aí que eu sou duende de shopping. Eu quero ver você traduzir. Foi muito interessante. Está me faltando o nome da comunidade, aquela lá do Caxambi, depois você me diz, em que cada um deles queria tirar foto com o cardeal. Aí uma senhora daquelas que tem em toda a igreja, que não sabe nem, que chama Jesus de Genésio, não sabe nem o que está acontecendo, ela chegou na foto. Aí a outra, como também tem sempre fofoqueira, sai daí, sai, você não é dessa. Pois o rapaz lá pegou, abraçou, ela é minha irmã em Cristo, ela vai ficar na foto. Algo tão simples, mas profundamente emblemático daquilo que a gente já tinha visto nas ruas. Cada comunidade tem um visual, né? Ou uma camisa, ou um crucifixo, cada uma tem seu jeito, até o jeito de andar, cada uma tem seu modo. Foi muito interessante, depois da quinta visita, era uma já fazendo visita na outra, já estava tudo misturado, um já estava fazendo pregação, outro já estava fazendo intercessão. Muito interessante. Por isso que, mais do que eu falar, eu diria, não foi uma ação missionária desorganizada, não. Aí eu queria, não sei quem vai entrar primeiro, se Morgana, Rafael e Ed. Quem está com o microfone? Os três, meu Deus do céu, agora é que foi perigoso. Por ordem alfabética. Mas olha, eu só termino aqui e passo a palavra para eles. Quando eu era adolescente, no milênio passado, faz muito tempo, me ensinaram uma frase. Aqueles que constroem algo juntos acabam se amando. Essa é a frase. Aqueles que constroem algo juntos acabam se amando. Isso marcou minha vida. E eu diria que aquela experiência foi pena para mim não ter tido chance de estar mais com vocês, porque eu fui mandado embora, fui expulso do Rio de Janeiro para Brasília. Tá? Mas são irmãos, não são amigos, né? São irmãos, a gente não escolhe, né? Brincadeira, tá? Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Quem vai primeiro? O que aconteceu? Levanta aí, Morgana. O que aconteceu com o carisma? Controla a hora aí, pelo amor de Deus, hein? A partilha até que ficou mais forte, né, na nossa casa depois da missão, realmente foi dividido, como o Dom Joel falou, os carismas, o que cada comunidade tinha de mais específico, né, para realizar. E nós até assumimos a parte dos atendimentos, de oração, aconselhamento, escuta, e também a visita às casas. E na parte da visita às casas, o que aconteceu foi que não ficou assim, a dupla da comunidade mar adentro. De repente, misturou tudo e misturou tudo. E não era bagunça, né? Não. Era bonito. Pelo contrário. Interessante, interessante eu falar disso aqui, Morgana. Virou programa de auditório. Tira uma foto desse momento aqui, R$5.000 uma foto com a Morgana. É interessante porque eu fiquei com um membro da comunidade da Morgana, né? Da Mar Adentro, a Márcia. Cadê a Márcia? Tá aí? Tá ali atrás. E a Márcia toda quietinha, toda... Ela ficou com medo de você. Exatamente. Aí, a Márcia toda quietinha, eu sou... Tipo, tais. E aí, nas abordagens, era impressionante como Deus ia nos complementando. Porque nos lugares certos, a Márcia falava assim, aquela senhora, vamos naquela senhora. E aquela senhora tinha exatamente o perfil de pessoa que precisava ser abordada por ela, mas a continuidade do processo passava por mim, e depois voltava nela, e ficava nesse nesse vai e volta o tempo todo, até que Deus concretizasse. E nós fomos surpreendidos, porque nós vimos pessoas evangelizando por nós, né, Márcia? Nós vimos pessoas chamando, falando assim, olha, volta aqui mais tarde que eu vou chamar minha vizinha para vocês orarem por ela também. E nós chegávamos, a vizinha já estava, outra vizinha também, já tinha um grupo de oração em bar, grupo de oração em salão de cabeleireiro, porque nós nos permitimos... Imaginaram grupo de oração em salão de cabeleireiro? Porque nós nos permitimos ser igreja.
Mais importante do que o ser do caos, a glória é ser igreja. Ser igreja é um dom, uma dádiva. E é muito mais importante do que ser do caos, a glória. Muito mais importante do que ser mar adentro. Então nós nos permitimos ser igreja. Como igreja nós nos amamos e o nosso amor refletimos Mas nos sem outros. deixar de ser causa glória. Exatamente. Sem deixar de ser mar Mar adentro. Cada um com sem a sua- deixar de com o ser seu ente. Bom dom. pastor. Senão vocês não deixam você falar. Vai, vai, vai. Tá? Não, mas vocês é porque- pegaram a ideia? Quer dizer, não se trata aqui de ter técnica missionária, mas trata de perceber o que é que na ação missionária o Espírito vai falando. Bom pastor, Dom Joel, nós do Bom Pastor acabamos indo só no final. isso não estraga, conta. Dá não. Como foi o Alexandre, dá aqui Não não. importa. Dá não, Alexandre. Jesus chamou trabalhadores de manhã até... Vai ler de penitência... Mateus 21:11. Não, mas nós vimos lá uma comunidade, né, bastante renovada, bastante animada. Isso eu acho que serviu mais para nós de testemunho do que nós indo lá para testemunhar ou fazer alguma coisa. Nós nos enriquecemos muito mais. É isso. Só É isso. uma outra Vai, Morgana. realidade, essa parte da comunicação. Eram, assim, algumas comunidades que tinham mais esse jeito, os jovens principalmente, e então não houve uma mistura muito maior como nas visitas. Por causa Mas- de ser um trabalho técnico. mais específico, né? Mas aqueles que estavam, eles não se fechavam no trabalho deles, mas mostravam de um modo geral, iam em busca de tudo que estava acontecendo para mostrar a grandiosidade que atingia, né, toda a E os missão. carismas não foram respeitados. Foram. E a missão enfraqueceu o carisma. Não, Não. enriqueceu, né? Uma pergunta e uma bobagem. A pergunta, deu para entender a ideia? Eu tenho um sonho, obrigado. Eu tenho um sonho. Vocês já imaginaram que o Papa Francisco agora, né? Ele mandou lá, o Papa fez. Tem o mês missionário. Não tem isso agora em outubro? Não tem, Laudelino? Vocês já imaginaram se daqui saísse um presente para o Papa? Algumas comunidades se juntassem e dissessem: santidade, para onde é que o senhor quer que a gente vá? Dá para entender? Está com medo de bater palma, é? Ei. Dom Joel, Oi. só porque eu lembrei de uma coisa aqui. Dom Joel saiu no ano passado, depois dessa semana missionária, ele sugeriu, ele nos encontrou na Cari e falou assim: convence o padre daqui que tem que ser aqui, né? E vai ter uma semana social no Acari agora, né? E o padre já falou: não, a semana social vai ser a semana missionária e eu quero as novas comunidades aqui, eu quero os carismas aqui. Prova do fruto do que aconteceu no ano passado. Deus é bendito em tudo, né? É isso que o Rafael está dizendo, eu tinha esquecido. Não fica abandonada a dimensão social, não. As pastorais sociais estão incluídas aqui. Algumas experiências muito interessantes de atendimento social, de articulação com a prefeitura, mas isso não nos interessa porque é técnica missionária. Para nós interessa aqui essa dimensão do encontro com os carismas. Eu acho que seria muito bonito, já que me deram o microfone e aqui, cadê o padre para fazer as perguntas? Não tem pergunta não, né? Só tem uma só, graças a Deus. Deve querer saber meu nome. Gente, eu estou sonhando alto enquanto ela vem com a pergunta. É claro que não precisam ser vocês. É claro que não precisam ser vocês. Mas agora, no final da Jornada Mundial da Juventude no Panamá, um movimento, uma comunidade, ela apresenta os missionários. Então, são famílias inteiras. E veio uma senhora grávida já, eu falei assim: eu vou ter que fazer o parto dessa senhora aqui, porque é daqui para a maternidade. Eu disse: mas a senhora vai para a missão? É meu sonho que meu filho nasça na missão. Tá? Aí você sente a força
do Evangelho. Aí você sente a força daquele carisma específico. Posso dar o nome, o caminho? Neocatecumenal. Na segunda-feira, depois da jornada, enche o estádio. E aí, agora os bispos vão dar a benção. Eu pensei que vinha 2 ou 3 e quase o estádio inteiro. Você já participou e sabe bem o que é isso. Quer dizer, mas aquela senhora grávida, casais com crianças pequenas. Desculpa esse roubo mais um minutinho. Há alguns anos atrás eu fui ao Haiti e conheci lá algumas experiências missionárias. Uma delas foi a das religiosas, das freiras, que agora está completando 10 anos, nós vamos ter que repensar o que fazer com aquela experiência. Uma freira de cada congregação. Não se conheciam, carismas diferentes. Quando você vai lá, você acha que vai encontrar 10 mulheres morando juntas, o que você acha que você vai encontrar? Data vênia. Todas elas, todas, disseram para mim, eu estava em tal lugar e ia já começar a fechar, mandar abrir o buraco e fechar o caixão. Me revigorei na minha missão, na minha vocação, no meu carisma. E era uma área violentíssima. Eu me senti no faroeste. Então, o que eu estou propondo a vocês? Não tinha pensado nisso, não está nada aqui no papel. Só fica com a pergunta aqui. Meu Deus, é grande demais. Por que os fundadores não se juntam um dia? A conferência pode ajudar, não pode, Laudelino? A gente pode estar ali, o representante da CNBB. A gente pode fazer isso um dia, junto com a comissão de animação missionária. Eu acho que seria tão bonito, não sei, Jean-Luc, como é que você vê, compreendeu o que eu quis dizer? Você veio compreender, que é isso que eu diria. Que possa dizer, olha, nós gostaríamos de juntar. Se uma comunidade vai sozinha, é bonito. Mas se elas vão em comunhão, ou eu estou errado? Não. Posso ler mesmo? Quem fez a pergunta, não precisa dizer, não, eu vou ler aqui. Não tem mais não, né? Depois de darmos testemunho por 34 anos do grupo de oração, fomos cortados da RCC. O que fazer? Saber por que foi cortado, primeiro. Segundo, quem cortou não é a renovação inteira. Terceiro, a igreja não é só aquele espaço de onde você foi cortado. Tem muito mais coisa. Tá? Muito mais. Obrigado pela paciência, obrigado pelo carinho. Que Deus abençoe vocês. E eu continuo, né, Laudelino? Vamos levar esse sonho. Eu vou correr atrás dos fundadores, dos moderadores. Quem sabe a gente pode, em ação de graças, por aquilo que o Espírito nos dá, poder oferecer ao Santo Padre, que muitas vezes sofre tanto, apanha tanto, pelas incompreensões e fechamentos, nós estamos aqui. Nós estamos unidos e nós nos oferecemos para uma missão que o Senhor nos indicar. Aí, pelo dicastério, pela própria associação, a entidade que agora foi criada, se pode fazer isso. Amém? Muito obrigado, Dom Joel. Foi enriquecedor a sua colocação. Para a nossa comunidade é uma alegria muito grande ter o senhor aqui no congresso que estamos organizando. Certamente, a sua presença amplia essa unidade, a unidade com a igreja de todo o Brasil, como secretário da CNBB e aquilo que o senhor representa. Então, muito obrigado por sua presença, muito obrigado por mostrar que a igreja está a nosso favor. Deus o abençoe. Uma salva de palmas de novo para ele.